Glória a Jesus, que o Senhor possa nos dar toda a sua graça nesta rica oportunidade que nós temos de estarmos como brasileiros reunidos neste lar, nessa casa, fazendo menção do reino dele e da vontade dele, através das santas e fiéis palavras que estão escritas, para que a gente possa meditar nela e encontrar todo o seu benefício, e se não, todos os seus malefícios. Amém, queridos? Eu quero já trazer à memória de cada um que está nos vendo e nos ouvindo. Espero que você nos entenda, você que nos vê, e vocês que aqui estão também, pela necessidade do coração de Deus de estarmos entendendo algumas coisas que diz respeito aos nossos dias e que fala de uma ausência muito grande, de um sentimento para muitos chamado temor. As pessoas talvez tiveram temor de Deus, mas, a passar dos anos, elas estão perdendo o temor. E o temor de Deus é você temer o que está escrito. É você verdadeiramente acreditar que a palavra de Deus é a voz de Deus para a sua vida. Bem disse o salmista, no Salmo 119, no verso 105, luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus caminhos é a tua verdade. Isso precisa ser definitivamente, e que já aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, ela que foi dada a oportunidade de injusta como ela é, por ser gentílica, por não ser judia, por não ser da terra que mana leite e mel, lá em Jerusalém, foi-lhe dada a oportunidade, a partir de só acreditar, o direito de serem chamados, junto com Cristo, filhos de Deus. Mas as pessoas parecem, e as principais pessoas que eu digo, são aquelas que estão no período que elas estão sendo libertas. Nós aprendemos ontem e nós voltamos a recordar em que João, no capítulo 8, na altura do verso 30, lá diz que os judeus, alguns judeus, creram na mensagem que lhe foi dada por Jesus. Então, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Ele não trouxe a ideia de libertação para aqueles que são ignorantes. Ele entende que a pessoa tem que vir como ela está. Ele pagou o preço para ter acesso a todos que têm a oportunidade e o direito de serem achados por ele. Mas, no entanto, aqueles que são achados, que já estão andando na fé, eles se encontram desobedientes. Eles não estão temendo a palavra para serem obedientes. Eu quero que você, comigo, abra a palavra de Deus, num texto que a igreja sabe, às vezes, de cor e salteado, mas eu quero enfatizar a partir dele, no livro da recordação das leis, o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler 14 versículos que falam de bênção, mas eu não vou me estender para que você leia em casa, e você que está aqui, você vai ler 48 versículos de maldição.
Então eu quero aqui hoje trazer uma maldição que nós, como igreja, estamos sendo ajuizados por Deus nesses dias, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa falta de credibilidade naquilo que Ele deixou escrito como caminho dos seus pés e lâmpada para os seus caminhos. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do seu primeiro versículo. O subtítulo da palavra que eu tenho está escrito: As bênçãos sobre os obedientes. E ela fala o seguinte, você que encontrou, versículo 1. Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno. Que dia? Hoje. Diga assim para o seu irmão, hoje. Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Esse é o propósito de Deus. Fazer com que os seus obedientes filhos possam receber o melhor dessa terra. Amém, queridos? Versículo 2. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Tem uma tradução que eu gosto que fala assim, elas correrão atrás de você e vai te alcançar. Você pode correr da bênção que ela te alcança. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Benditos os teus cestos e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos teus caminhos, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Senhor, e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nessa terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos do teu Deus, que nesse dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhe culto. As maldições da desobediência. Contudo, se não obedeceres à palavra de Deus, o teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os teus mandamentos, decretos que nesse dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão.
Maldito será tu na cidade, e amaldiçoado serás no campo. Malditos os teus cestos da tua amassadeira, malditos os filhos do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Só até aí, em relação a 48 versículos que aqui tem, dando um total de 63 versículos que tem esse capítulo, fazendo menção para ficar claro a posição da voz do Criador do céu e da terra, expresso na palavra de Deus, para que os homens que se achegam e creem que ela é a palavra de Deus, possam, e através do temor, poderem adquirir sabedoria. E através dessa sabedoria, eles terem acesso à libertação que eles precisam ter. E conhecendo essa verdade, através da sabedoria, que veio através do seu temor, você vai ser livre, liberto. Amém? Mas as pessoas, elas têm amnésia. Elas não conseguem praticar. Por que não pratica, pastor? Porque não tem temor. O verdadeiro temor é aquele que se assemelha ao crime organizado. Aqueles que muitos deles estão no centro de recuperação. A maioria deles estavam, antes de entrar no centro de recuperação, estavam no Comando Vermelho ou no PCC, no primeiro comando da capital, que fala dessa facção de droga, de muito terror que se faz para ter ordem. Mas essa ordem eu percebo que ela vem através do temor que as pessoas ali dão aos líderes, ao que se diz sobre as regras que ali já foram mencionadas. E nós que somos pregadores de centro de recuperação, nós temos esse acesso de conversar com muitos desses que já participaram, e quando a gente vem do Espírito e fala a respeito do assunto, muitos deles nos procuram depois de uma ministração em relação a esse exemplo que eu estou dando, acreditando que nós também já participamos dessa facção. Mas é o conhecimento que o Espírito Santo dá pelo temor que nós temos de entendermos que se Jesus disse que os profetas, eles terminaram em João, o João Batista, e os nascidos de mulher, João Batista era o maior dos profetas. Mas aquele que serve no reino de Deus, ele estava falando dele mesmo, é maior do que João. Agora, ele me deu a oportunidade de o aceitá-lo e deixar que ele morasse aqui dentro de mim, através do seu Santo Espírito. Como pode esse Santo Espírito não achar maneiras dentro de mim, através da obediência que eu tenho na sua palavra, e essa obediência me leva a temê-lo como sendo aquele que escreveu lá em Apocalipse, sou aquele, dizendo no primeiro capítulo de Apocalipse, a João, na ilha de Patmos, ele abismado, prostrado de ver aquele que ali apareceu, que tinha os pés reluzentes, que tinha os cabelos brancos, que tinha uma aparência gloriosa que ele via ali, e ele acalma seu coração dizendo, sou eu, estive morto, mas revivi. Sou aquele que fala do começo e do fim. Eu sou. Então, eu mereço uma reverência. Eu mereço um temor.
pode o homem nascido de mulher, não entendendo isso e não participando com as vidas que o conhece, a prática de temer o Senhor acima do bem e do mal. Porque esse espírito do testemunho, diz a palavra no capítulo 19 de Apocalipse, é o espírito da profecia. É o testemunho que nós damos de Cristo. É nós estarmos revelando através da nossa vida às pessoas aquilo que nós somos nele. As pessoas precisam temer. A história nos relata que os homens que fizeram revolução nos seus dias, como Martinho Lutero e outros grandes nomes que nós conhecemos, as histórias que remetem às suas vidas falam que eles, ao andarem numa determinada rua, os comércios ali fechavam as suas portas por causa da santidade e o temor que aquele homem traria na sua vida, pecados. Assim foram aqueles que reformaram de dias difíceis, de apostasia como estamos vivendo, trazendo a memória daqueles que foram sementes boas e que nos traziam esta influência para os nossos dias, não importando o que eles estão distantes de nós, mas os escritos que eles escreveram nos seus livros, os incentivavam os seus leitores, a Bíblia e aos seus relatos, a entenderem o que é que eles estão carregando. Quem é aquele que ele está deixando que viva dentro dele? É o Espírito da verdade, é o Espírito do testemunho, é o Espírito que nos convence que nós somos filhos de Deus, porque ele fala, Abba, Pai. Mas o temor falta na vida dos homens que ouvem dele. Talvez não são capazes, por causa das muitas mentiras que carregam dentro dos seus corações, para poderem anunciarem essa verdade pura e nua. Nós estamos num processo, como muitos na nossa nação, a estarmos sendo mais dias e menos dias aproximados à estatura de um varão no nível de Cristo Jesus. Mas há uma ignorância que se cega o entendimento da maioria dos que nos ouvem. E que ignorância é essa? O grande sábio que assim demonstrou e escreveu que o princípio da sua sabedoria veio dele responder numa única oportunidade, após o seu pai estar ali, findando os seus dias na terra e dando o bastão do seu reino para a sua geração, o rei Salomão. E ele ainda muito jovem, ele no seu devido temor de saber como era o seu pai, o seu coração diante do Senhor, diante da Torá, diante da palavra, ele demonstrava que tinha aquilo que agradava a Deus. Então é lhe dada a oportunidade. Salomão, me peça o que queres, porque agora você vai começar a dinastia do seu pai, ou seja, você vai dar continuidade ao reino que eu tanto prezo, porque fala de mim mesmo. Então ele responde, diferente de muitos de nós, por não ter o temor que ele espera encontrar dentro de nós. Ele responde, posso pedir o que quiser? Pode. Eu quero que o Senhor continue a fazer como é com meu pai, porque eu o admiro. E eu quero que você, Senhor,
possa me dar sabedoria para comandar um povo que não é meu, é seu. Aleluia. Então Deus, eu acredito, que levanta do seu trono, não está escrito isso, mas a expressão do texto que fala que ele se alegrou muito quando ouviu a resposta de um homem natural, nascido de mulher, um homem que ainda não tinha o Espírito Santo derramado sobre a sua vida, como nós temos hoje. Um homem que estava dando continuidade ao reino do grande rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, se arrependeu, e é o que Deus pede para nós, arrependimento por temor, e nós não estamos temendo como lhe é devido. Então aquele homem recebe a instrução de Deus. Salomão, eu vou te dar aquilo que me pedes, sabedoria. Agora, porque não pediste riqueza, não pediste a derrota dos seus inimigos, não pediste nada que me soe egoísmo, mas você foi naqueles que vieram antes de você, vão dar continuidade depois de você. A pessoa mais correta que eu vejo para ocupar esse cargo de rei de Israel, de Judá, rei de Jerusalém, para que se dê uma boa continuidade como foi com o seu pai, o rei Davi. Então ele ganha o que não pediu. Ele ganha riqueza, ele ganha derrota de todos os seus inimigos, não teve guerra no seu reino. Por quê? Porque ele entendeu o que Deus queria. E é exatamente isso que Deus pede para mim, para você, porque nós temos exemplo no PCC, que as pessoas, elas matam por causa de uma informação que veio de um decorrente que estava ligado a um grande líder da facção, dizendo: a pessoa que está ali devendo um recurso para a organização, ela precisa ser morta e você vai executar ela. E se você temer e não executá-la, você vai ser executado. E aquele que sabe ler Bíblia, ele pode ver lá em Ezequiel 33, de um verdadeiro profeta. Você que me vê, vocês aqui também leem em sua casa, Ezequiel 33, e lá vai discorrer, dizendo assim, mais ou menos: o profeta meu, diante dos falsos profetas que ainda existem, procure a nação e mostre aonde é que elas estão errando. E se elas, é a minha voz em você, se elas se arrependerem, eu não vou deixá-las perecer por causa que elas ouviram você. Mas se você negligenciar e temer o que vai dar aquela palavra que eu vou te enviar para dar, elas vão morrer ajuizadas nos seus delitos, e eu não vou cobrar de você. Então o profeta sabe que quando ele está elaborando a palavra de Deus, ele tem que ter o devido temor para elaborar ela, porque estaremos com expectativas de almas, de pessoas que podem alcançar a bênção, ou ainda, ou pior ainda, com a maldição que Deus escreveu para aqueles que não obedecem à sua palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser temível, igual ou semelhante a os ímpios.
A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque eles sabem usar o dinheiro para ganhar pessoas. E nós temos conhecimento que o crime organizado, muitas das vezes, eles protegem da sua maneira o lugar, o bairro onde eles dominam. Não estou fazendo apologia, fazendo uma comparativa dos nossos dias, por causa das suas vidas. Eles são como os profetas, que quando vem a mensagem do líder deles, eles têm que fazer. Senão é eles mesmos que vão perder a vida. E cadê o temor dessas pessoas? O sábio Salomão, entendendo e adquirindo essa sabedoria, ele escreveu 31 provérbios, para que eu e você pudéssemos a cada dia meditar em algum deles, ou em 2 deles, ou talvez em vários deles, não importa a quantidade, mas que seja pelo menos um ao dia, para que você seja orientado pela sabedoria daquele que Deus deu a ele, e não houve ninguém semelhante a ele antes dele, e nem nasceu homem nenhum até os dias de hoje igual a ele. O homem mais sábio do mundo, ele deixou escrito no capítulo 14 de Provérbios. Vamos conferir lá? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 26. Provérbios 14, do dia 14. Hoje são 11. Amém? 11, né? Ou seja, para quem está lendo um Provérbios a cada dia, você vai reler ele no dia 14, próximo agora. Amém, queridos? Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força, refúgio também para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. O temor não é só ter conhecimento para nos libertar, conhecendo a verdade que pode nos libertar. O temor é uma fonte de água, onde traz vida, onde passa nas plantações, nos animais que ali se achegam para se alimentar da água ali, daquele ribeiro. Mas existe uma fonte que traz vida para as pessoas, para os animais, para as plantas, para as hortaliças, para tudo que precisa do sol e também da água. Ali está a fonte da vida. E o sábio Salomão compara o temor a Deus como sendo essa fonte. E então eu posso afirmar, aqueles que não estão tendo vida nos nossos dias, que não estão tendo esperança, não estão tendo nem fé, porque de alguma forma o inimigo conseguiu de alguma forma roubar-lhe a fé. Então não vão ter nunca amor, porque o que fica, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, o que fica de tudo, da supremacia do amor, é o temor, a fé, a esperança e o amor. Então as pessoas, quando não têm fé, ou são abaladas na sua fé, elas não têm acesso à esperança, não são sem esperança, são desesperados, são sem esperança para os dias que vão vir, que pertencem a Deus. Elas estão vivendo só os seus dias, estão numa cegueira ou num sono terrível, que não podem serem despertadas, para que elas possam acordar do seu sono, que talvez pode levar à morte. Mas Deus sabe da carência que o nosso coração tem de sermos idólatras de natureza, que somos um país idólatra.
Nós parece que precisamos de ver, tocar para crer. Somos muito mais parecidos como discípulo de Tomé, que precisou ver Jesus passar por uma parede e comer peixe e pão, e mesmo assim ele duvidou que era Jesus ressuscitado. Então Jesus, que conhece cada um de nós e a nossa deficiência, ele diz para aquele Tomé: então toque em mim, nas minhas feridas, mãos, vê se não sou eu mesmo. Então Tomé, tocando, caiu de joelhos, e o temor baixou nele, entendendo que ele era aquele que falava que era, e continua sendo, e nunca vai deixar de ser. Aleluia! Mas os pregadores, os que não entenderam que Jesus é maior do que João Batista, os nascidos de mulher, o maior dos profetas. Então aquele que aceitou Jesus é um profeta, é uma boca de Deus na terra. E é preciso temer, como está escrito lá em Ezequiel 33, falando que o profeta tem a sua vida em jogo em relação ao que ele tem que passar. E muitas das vezes o profeta é usado para passar aquilo que não agrada aos ouvidos das pessoas. Porque os pregadores que são chamados de Jesus, que é o maior dos profetas, que é maior do que João, eles estão amassageando o ego das almas, dizendo só de bênção. Você vai ser abençoado, você vai conquistar. E muitas das vezes não é a nossa realidade, isso não fala da verdade dos nossos dias, isso não é o caminho que eu estou caminhando, que eu estou apalpando, isso não tem a ver com a minha realidade. A minha realidade eu quero ouvir daquilo que sai das bocas dos santos profetas que estão em Cristo Jesus como o maior deles. E eles têm a nos confrontar, para que a gente possa temer e ter essa fonte de vida, porque se não temermos, as ciladas da morte vai estar chegando na nossa tenda. Aleluia. E eu consigo ver uma igreja, agora, nesse momento, a igreja de Éfeso. Abra comigo. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, o livro das revelações. Aleluia! No seu capítulo 1, no verso de número 17 a seguir. Aleluias! Eu já falei alguma coisa, mas agora vamos ler na Santa Palavra. Assim que o admirei. Versículo de número 17 do 1º capítulo de Apocalipse. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Olha para mim, você que está aí. Jesus disse assim: aquele que achar a vida, no caso achar a palavra, que é ele, perde ela para ele, para que você ganhe a vida dele. Aleluia. João aqui tem um contato com ele, e quando percebe que é ele, ele cai como morto, porque achou a vida e perdeu ela agora. Então ele colocou sua mão direita sobre mim, e disse: não tenhas medo. Olha para mim. Medo não tem nada a ver. E o amor lança fora todo medo. Como pode Deus querer você que o tema ao medo? Então é como se ele tivesse querendo que você tenha medo dele. Glória a Deus. Mas medo não tem nada a ver com temor. Respeito
e um receio pela vida. E medo, muitas das vezes, nós sentimos por sermos penalizados. Então, a gente tem medo para ser penalizado de alguma situação, aí a gente deixa de fazer, e se fizer, temos medo de sermos penalizados. Assim, Adão teve medo de Deus, mas até então, Deus, de não fazer com que o propósito de Deus primário, que é o que Ele mesmo vive, Pai, Filho, Espírito Santo, é uma família. Então Ele constrói aqui alguém para começar uma família aqui na terra. Aleluia! Mas, no entanto, quando surge a segunda pessoa, que no caso é Eva, para estar com ele ali, para começar a compor a família, aí a coisa fica mais complicada. E o problema não é da mulher. Deus não cobra da mulher, cobra é do líder da mulher. Por causa da hierarquia que Deus, assim, no princípio teve. Nos dias de Jesus, os homens, os judeus, procuravam Jesus com questões de divórcio, querendo alegar que Moisés deu carta de divórcio. E então a resposta dele, tudo bem, mas vejam só, no princípio não foi assim. Deus no princípio, e fala no final do Velho Testamento, lá em Malaquias 2, Ele odeia. E quantos dentro da fé de serem profetas do que filhos de mulher, eles estão divorciando. Eles mesmo casaram muitas pessoas dizendo, só a morte os separe, mas eles mesmos estão divorciando. Deixaram de temer a palavra. Deixaram o primeiro amor. Pararam de rever aquilo que Deus iria cobrar e está cobrando hoje destas vidas que estão nas suas mãos. Glória a Deus. Olha o que está escrito. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tantos eventos que se referem ao presente dia, como aqueles que sucederão depois desses dias. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores, os líderes, na mão direita. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora vamos para a capital das igrejas da Ásia, a igreja aos Efésios. Capítulo 2. Vai de novo como uma mensagem que prega. O pastor Tiago bem foi usado por Deus para mencionar essa verdade simples. Você não prega um prego de uma martelada só, você vai batendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que chegue o final que você quer, que aquele prego adentre ali naquele orifício. Então ele vem para reforçar a nossa amnésia iminente que nós temos de estar ouvindo, lendo e não temê-lo como ele deve, para sermos arraigados dessa fonte de água da vida,
e a morte não ter acesso no nosso caminho, como diz lá em Provérbios 14, 27, ao anjo da igreja, está falando comigo, escreve assim, declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Ou seja, eu estou com você na minha mão, bacana. Você tem que ser o modelo da sua congregação. Você tem que se deixar ser usado, se deixar ser trazido a perder, se for preciso, para que a sua congregação passe a ganhar. Porque a sua vida está aqui na minha mão direita. E os homens como eu precisam temê-lo por causa desta verdade. As 7 estrelas na mão direita. E anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, e anda no meio da igreja. Eu tenho você nas minhas mãos e passeio no meio do povo que está me adorando. Aleluia! Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como tua presença, e que não podes tolerar pessoas más, o que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores, têm perseverado, suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, ou seja, eu prometi há vários anos aos homens que têm o povo na sua congregação, eu vou vir contra você se você não voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor fala desse devido temor que as pessoas têm que ter a partir do líder delas, de saber que sua vida está amparada se aquilo não for corretamente falado, ministrado, conforme Deus assim deseja. Mas nós fomos levados a se ligar à igreja, a se envolver com o povo, e agora fazer como Saul, querer manifestar um monumento em memória do meu nome. João disse que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Aleluia! Então, o que tem que aparecer é o Espírito Santo na sua vida, temê-lo como ele merece, porque nas suas mãos não tem só nós, mas ele tem as chaves da morte e do inferno. O que ele prometeu está se cumprindo. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O que é candelabro? O povo, a igreja. O que foi tirado aqui do mundo inteiro? Porque não é só o Brasil ou só a cidade de Araguari. Não é só o estado de São Paulo ou parte do Brasil. Não, é toda a terra, em toda a esfera dos escritos no livro da vida, e ele sendo cabeça. Todos foi-lhe tirado o povo do pastor. E então veio o juízo. Agora, olha o interessante. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas. Para quem não sabe, nicolaítas é aquele que acreditava que como um certo rei, nos dias dos reis, ele podia casar com mais uma esposa. Ele podia ter 2 esposas. Podia ter um amante e uma legítima. É o direito do homem.
é o direito daquele que serve a Deus. Tem o exemplo de Davi. Davi teve muitas mulheres, Salomão teve muitas mulheres, ou seja, está na Bíblia. Querendo se beneficiar. Deus não chamou ninguém de nós a nos beneficiar, a não ser beneficiar Ele mesmo. Aleluia! Mas os homens estão querendo se beneficiar daquilo que está escrito em contextos que não são revelados para os nossos dias, os dias de Jesus, dia da graça. Mas, no entanto, esses aqui mencionados estavam firmes. Odeias as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Agora, olha para mim, você aí. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 8, depois de ter formado o homem do pó da terra, o texto lá fala que ele fez várias árvores para que viesse a dar alimento para a vida do homem. Mas disse a ele de duas árvores que estavam no centro do jardim: a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Não seja desobediente. Eu te criei nesse ambiente puro do jardim que eu estou aqui reinando. Esse ambiente fala da extensão do ambiente invisível que eu estou sempre reinando na eternidade. Então eu estendi esse reino aqui na terra e fiz este ambiente favorável para que a minha imagem pudesse se estabelecer em você, homem nascido do barro, mas que você devesse me temer até os últimos dias que eu pudesse te dar da sua vida. Mas ele temeu muito mais a companheira, que temeu a cobra, que é inimiga de Deus, representada pelo diabo. E isso culminou em ele ser amaldiçoado, expulso daquele ambiente. E nós podemos entender que Deus é amor. Como é que ele expulsa isso? Não, ele expulsou por amor. Ele está corrigindo nós por amor, porque ele aceita e corrige todo aquele que recebe por filho. Então aquele gesto de Deus foi proteger aquele homem pecador ali, desobediente, e ali agora maldiçoado por não ter mais contato ali com Deus, e protegeu a árvore da vida. Nós entendemos que essa árvore da vida, ela tem muito a ver com a videira verdadeira de João 15. Terra é amor. Acompanhe comigo o raciocínio. Então, alguém que fala de mim mesmo, porque é meu filho, representado pela videira verdadeira. Ele mesmo disse: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Aquele que está ligado em mim dá fruto, meu pai poda para que dá mais fruto ainda. Mas aquele que está ligado em mim e não dá fruto, o meu pai vem e corta. Influência da ceifa para que a pessoa desligada ali secar, demonstrando que ela, desligada da videira que é Cristo, ela está amaldiçoada. Agora, ele tem propriedades em Paulo de pegar o galho que ainda esteja morto, ao cheiro das águas, ele volte a florescer. Aleluia! Mas, no entanto, muitos não estão temendo o machado do dono da terra, por mais que ele é amor,
mas ele deixou escrito na árvore que é Jesus, que é a fonte da vida, que fala da árvore da vida, para que a gente possa se alimentar dele, por aquele que vencer, se arrependendo de onde caiu. E da onde que ele caiu? Onde ele deixou o primeiro amor. E aonde está o primeiro amor? É o casal ali no Jardim do Éden que caiu pela desobediência. E Jesus enfatiza isso porque é a célula mãe. Agora, vem aqui agora aquilo que eu creio, por isso que eu prego. A igreja de Éfeso é uma igreja que foi escrita esse relato aqui para João, na ilha de Patmos, no ano de 96 depois de Cristo. Mas voltando 36 anos aproximadamente, no ano 60, vai lá comigo na igreja a Éfeso, que é a mesma igreja, no ano 60 depois de Cristo, recordando o que essa igreja tinha. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Capítulo 5. Versículo 22. O que ela perdeu? Ela perdeu o que ela tinha. Ninguém perde aquilo que não tem. E cadê a relação de ter o amor ao próximo como a si mesmo dentro do relacionamento da casa, que representa a extensão da família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Adão, Eva e seus filhos. Mas Adão pecou. Adão foi expulso daquele ambiente onde Deus reinava. Então veio o nos relacionamentos nesse ambiente. Dado à igreja nos nossos dias. Mas cadê o temor? Versículo 22. Preste atenção. Caminhando na vida conjugal. Esposas, cada uma de vós respeite ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Cadê que nós estamos vendo isso como regra dentro das igrejas? As mulheres se comportarem submissas aos seus maridos, porque é como se fosse ao próprio Deus. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Eu vou trazer aquela que vai chocar. Que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Veja que, por um lado, a esposa tem que submeter aquilo que o marido está ali administrando, como se fosse o próprio Deus na vida dele. Mas agora ele pede para o marido: se alguém tem que morrer na casa, morra o homem, por amor à esposa. E cadê os maridos que demonstram isso para suas esposas, para convencer elas a temer a eles como se fosse o próprio Deus? Isso aqui existia nesses dias. Mas passados-se uns anos, perderam isso. Versículo 26, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Ou seja, Deus está fazendo o que houve lá no Jardim do Éden.
tirando o casal da presença de Deus. E ali mata o irmão, o primeiro homicídio da Bíblia. E ali discorre suadas até culminar em Deus resolver juizar a terra daqueles dias e trazer uma inundação de água e matar todos ali. Mas ele viu uma família, Noé e sua família, um justo, alguém que temia a Deus, alguém que poderia ouvir a palavra de Deus e cumprir como se fosse a sua própria vida em jogo. De Noé, e cumpriu cabalmente todos os detalhes da arca. Aquela arca não era para bichos, animais, era para pessoas. Mas as pessoas não deram crédito à palavra pregada, não tinham seus devidos temores para que temessem as suas histórias em vida ainda, e muito mais no juízo que está iminente, que Cristo está às portas. Ele compara o casamento de alguém dentro da igreja, alguém dentro da fé, como ele sendo o Cristo e a sua mulher, a igreja. Agora lá em Efésio, os divórcios, as questões de falta de união, de estar ligados como um corpo só, sendo uma só carne, e isso o primeiro amor. E para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Casamento, fala dele e a igreja. Relacionamento e filhos, fala da próxima geração que vai sair dessa igreja. E é exatamente essas doutrinas santificadas que Paulo está escrevendo à igreja de Efésios no ano 60 depois de Cristo, mas entendendo que o inimigo queria roubar. O que é que ele pede? Nós vamos ver aqui. Acompanhe conosco, verso 31. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós, amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido como todo respeito. Agora vamos, capítulo 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Queridos, Deus é um Deus de princípio. A célula mãe é um homem ou mulher e o seu filho ou filha. O mundo odeia esse conjunto. O mundo quer vender a ideia para que, se não der certo no convívio, podem se separar, podem se divorciarem. Case com outra, você homem. Case com outro, você mulher. E os filhos ficam ali sem a paternidade de um de outro. Amaldiçoados. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. O que é que ele manda aqui a partir do verso 10, concluindo? Por quê? Porque se ele está vendo que isso é uma realidade no ano 60 depois de Cristo. Essa igreja de Efésios é uma igreja que está na doutrina dos apóstolos
e dos profetas, que é a base da cultura do reino de Deus na terra, ela precisa entender essa carta que eu estou escrevendo a ela, parabenizando ela pelos seus atos, pela sua prática em Cristo Jesus. Então eu preciso, nesta igreja em especial, blindar ela com toda a armadura de Deus. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial que odeia a família original de um homem e de uma mulher. Eles estão querendo empurrar goela abaixo que o homossexualismo é uma opção de família, e a Bíblia condena essa prática. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Por que as pessoas estão retrocedendo? E aqui fala do primeiro amor, que é a igreja reunida como igreja, e os anjos, as estrelas na mão direita de Deus, sem o devido temor de estarem na mão de Deus. Eles não conseguem passar a mensagem de confronto. Eles conseguem só palavras que agradam as almas dos seus ouvintes. E isso faz com que eles sejam débeis, sejam nécios, sejam pessoas infrutíferas, sejam pessoas sem uma vitalidade, uma força que pudessem resistir o próprio inferno e as potestades das regiões que estão aí sobre o Brasil e sobre os lugares. Não. Isso não é tão importante. O ideal é falar aquilo que agrada os ouvintes. Certamente as pessoas não vão curtir, não interessa, eu estou aqui para provocar o coração daqueles que entendem o que está lendo, o que está sendo provados na sua palavra. Eu estou pregando a palavra, não estou falando nada de mim mesmo. Eu também sou réu junto com você, para que nessa palavra eu também seja absolvido dela. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Quantas pessoas estão levando aos tribunais os próprios irmãos da igreja? Por causa de negócio, por causa de dinheiro, por causa de alguma coisa financeira, ou por causa de uma palavra maldada que não houve perdão, então ficaram destruídos, inimigos dentro da fé, dentro de um lugar que se chama casa de oração. Para aquele lugar, porque isso é uma verdade dentro das suas casas. Escrevendo as epístolas, acho que de Timóteo, ele diz que o obreiro que busca o episcopado, boa coisa ele busca, mas ele precisa ser coerente com os da sua casa, governar ela bem, governar a igreja de Deus. Ou seja, a base dele para a igreja é a sua casa. Então, quantos não estão lá na igreja e não têm condição de falar das suas casas? É terrível isso, mas é uma verdade. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis pagar as setas inflamadas do maligno.
Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Sabe o que Deus me revelou? Porque é o único texto bíblico do Novo Testamento que há uma necessidade do apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, em que a história, a teologia conta que na mesma época ele escreveu a carta aos Filemons e escreveu aos Colossenses. E então, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele não preocupou em cobrir a casa de Filemon com a armadura de Deus. Ele não preocupou em dizer nas suas cartas as respectivas endereços, como Colossenses, não tem ali mencionado a cultura da armadura que tem um soldado romano. Mas na igreja que estava muito coerente, muito fiel, ele fala isso no seu primeiro capítulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo entendia que eles eram fiéis à palavra, à doutrina, eles vigiavam, eles temiam a Deus, eles tinham fonte de vida em seus corações. Era o pessoa que exalava entre os irmãos ali, e eles entendiam que era melhor amar do que odiar, que era melhor agregar do que expulsar ou cortar, era melhor estar abraçando do que deixar de abraçar. Então ele preocupa para zelar disso que está veemente. Vamos ministrar a armadura de Deus. Agora, o que tornou essa igreja hoje, 36 anos atrás, lá em Apocalipse? Que perdeu o princípio de Deus, da família, do relacionamento primário das suas casas. E é o que nós estamos vivendo como sentença. Porque ele tirou a igreja dos pastores. E agora a igreja está reunida nas casas. Aleluia. Nós temos uma condição errada de olhar para Samuel 17 e acreditar que ali, mencionando a história de Davi e Golias, nós somos de Deus, de Davi, né? Segundo o coração de Deus, então é nós que somos o inimigo de Golias. Mas Deus me revelou que a Bíblia, ela não pode ser só de uma maneira a ser interpretada, você tem que levar em conta o que é que está te revelando do outro lado. Então eu quero levar você a entender que nós aqui agora, em 20, a igreja de Éfeso, nós somos o Golias. Porque temos armadura. Somos imbatíveis, porque cremos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas, no entanto, quando vem um pequeno Covid-19, alguém insignificante que está nos ameaçando a nos matar. E por que ele tem essa força de ameaçar a nos matar? Porque nós estamos muito mais na qualidade de desobediente à palavra de Deus do que obediente nos descritos ali de Deuteronômio 28. Então o que acontece? Aquele pequeno Covid-19 consegue nos derrubar. E derrubando, ele corta a cabeça. Ou seja, uma igreja que não consegue fazer a vontade do cabeça, que é Cristo.
relacionamentos que ali estiveram e não se arrependeram para se organizarem na base dele, que é nas suas casas, que é nos seus primeiros relacionamentos. O meu primeiro amor não é eu como filho da minha mãe, porque é ela que me ama, ou do meu pai. O meu primeiro amor é quando eu desperto da minha adolescência e vou entrando na minha pré-juventude e eu começo a despertar com os meus hormônios para o relacionamento que Deus me criou, para mim amar pela primeira vez o meu primeiro amor. Agora, eu preciso entender que eu nasci para casar e casei para morrer. Eu não posso. Deus odeia o divórcio. Então, revelado ao meu coração que esse Golias caído, o pequeno Davizinho, Davi, corta a cabeça da igreja, para ela entender que não são as reuniões ali que definem ela. É a casa dela que define ela. E quantos não estão suportando essa quarentena? Porque o cabeça, ele quer voltar a ministrar esse corpo, mas de uma forma correta, para voltar às práticas não antigas, mas uma atitude correta nos demais dias. Mas parece que eu posso ver que muitos não vão dar esse valor aprendendo com esse pequeno Covid-19. Fazendo uma obra que nós, igreja, não conseguimos fazer. Trazer todo mundo para a sua origem, para suas casas, para suas famílias, para seus relacionamentos primários. Para que a gente possa se arrepender ali. E possa verdadeiramente, como o PCC, temer a nossa vida em relação ao que Deus execute. E venha fazer temendo essa palavra, para que essa fonte de águas de vida venha nos inundar e nada que venha representar a morte possa se achegar na nossa tenda.